A presidenta Dilma Rousseff e a comitiva presidencial retornam hoje a Brasília depois de participar desse momento histórico que foi a abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas pela primeira vez, abertura feita por uma mulher. E como ocorre desde 1947, os chefes de Estado e de governo dos 193 países membros reúnem-se anualmente na sede da ONU em Nova York. Bom, para fazer uma avaliação do discurso de abertura e um pouco mais até de toda a presença brasileira nesse grande encontro internacional, nosso convidado é Marilson Santoro, jornalista, cientista político, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Muito bom dia, Maurício, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Lincoln, bom dia, Daniele, o prazer é meu. Maurício, eu vou começar perguntando o que você destacaria. Foi um discurso que tentou cobrir um número enorme de temas e conseguiu isso até com bastante concisão, eu diria. Mas o que você destacaria? Teria sido aquele puxão de orelha nos países ricos em relação à falta de disposição para a coordenação na solução da crise? Foi bastante nessa linha, Lincoln. E aí pesa muito a tradição diplomática, né? Dizer, o Brasil não só é o país que abre a Assembleia Geral da ONU, como a tradição é que o discurso do representante brasileiro seja sempre um grande panorama do que acontece de mais importante na política mundial naquele momento. E, sem dúvida, hoje, né, o grande tema na agenda é a crise econômica global, embora a presidenta também tenha abordado bastante questões relacionadas com a paz, a democracia e a segurança, sobretudo na Primavera Árabe. E da forma como ela, indo no primeiro ponto, no ponto principal, a forma como ela abordou a crise e a forma como ela tocou numa ferida importante, que é essa falta de clareza. Ela usou essa palavra, inclusive eu destacaria que no começo do discurso ela constrói um parágrafo muito bonito, né, dizendo que alma, esperança e vida são do gênero feminino, como também são as palavras sinceridade e coragem, e que ela se basearia na sinceridade e na coragem para fazer aquele discurso, e de fato foi isso que aconteceu, né? Porque ela tocou de maneira muito incisiva nessa questão da falta de uma clareza por parte dos países que estão no centro da crise em encarar o problema. Teria sido essa... apesar de ser uma característica da nossa diplomacia, encarar os temas com a importância que eles merecem, foi um diferencial desse discurso, a forma incisiva como ela tocou no tema? Sem dúvida. Eu diria que foi um discurso tradicional com relação aos temas, mas diferente, inovador, com respeito às nuances. E na política externa as nuances são muito importantes porque elas iluminam os caminhos pelos quais a diplomacia vai se transformar nos próximos anos, né? Então houve no discurso da presidenta Dilma uma ênfase que não é habitual, né, nessa cobrança de resultados e nessa cobrança de mudança de atitude por parte dos países ricos. E você destacou muito bem a questão da transparência, né? Mas também a questão de uma cobrança de maior coordenação de ações, a necessidade de que haja uma discussão internacional sobre temas importantes para o Brasil, como o protecionismo, como a guerra cambial, e também uma ênfase importante da presidenta em que essas discussões aconteçam na ONU e não no FMI ou no Banco Mundial, porque na ONU vigora uma regra de que cada país tem um voto. E nessas outras instituições, a maneira de se votar é semelhante ao que é numa assembleia acionária de uma grande empresa. Quer dizer, os países votam de acordo com cotas financeiras. No caso do Brasil, em torno de 2,5%, tanto do FMI quanto do Banco Mundial. Então, evidentemente, que a ONU tem um mecanismo muito mais próximo de uma democracia, de um parlamento, né? E é, portanto, o fórum adequado para se discutir uma crise que, como a presidenta ressaltou ontem, afeta todos os países, né? Ela nasce nos países mais ricos, no centro do sistema econômico mundial, mas ela atinge todos os países do mundo. Outra questão muito importante que dá início ao discurso, mas permeia ele todo, é a questão de gênero, né? Para nós, países como o Brasil e os países ocidentais, que mesmo não tendo resolvido a questão de gênero, colocam ela como importante, isso tem um peso, mas um peso menor. Qual é a importância dela
permear o discurso todo pela questão de gênero, diante de países que sequer encaram essa questão da participação feminina como um problema, países baseados em leis religiosas que não valoram a mulher. Como é que você acredita que ela soube colocar essa questão de uma maneira que tocasse também aos países sem impor uma visão ocidental? Bom, sem dúvida, a grande inovação do discurso de ontem foi o destaque que a questão de gênero ganhou na política externa brasileira e na própria discussão da Assembleia Geral como um todo, né? Só pelo fato da Dilma estar presente ali, né, pela trajetória dela como militante política, de ter sido presa política, vítima de tortura, e agora ser presidente de um país importante como o Brasil, e por méritos próprios, né, e não porque o seu marido ou porque o seu pai tivessem sido líderes políticos, só isso já era uma declaração de princípios importantíssimos. Sem dúvida. E além de todo esse destaque que ela deu na questão feminina, no discurso, um dos eventos nos quais ela participou da ONU foi exatamente um painel de alto nível sobre participação feminina na política. E aí é interessante a gente observar como a América do Sul está na liderança mundial nesse aspecto. Quer dizer, não só pelo caso da Dilma, mas a ex-presidente do Chile, a Michelle Bachelet, que agora comanda a ONU Mulher, né? Também pelo fato de que a Argentina, né, que depois do Brasil é o maior país aqui na América do Sul em termos econômicos, também presidida por uma mulher. Então é um cenário muito interessante, pelo qual esses países têm bastante a colaborar. E isso traz também todo um questionamento que pode não estar explícito, mas está presente, a países que criam empecilhos e barreiras à participação feminina. Imagine, por exemplo, uma mulher que está num dos países árabes que passam por essas revoltas democráticas e que tenha visto ontem o discurso da presidenta Dilma. É claro que isso cria todo um novo cenário de possibilidades, de expectativas, e vai ser uma das grandes lutas políticas da próxima década, com certeza. Professor Maurício, que efeitos práticos os discursos da presidente podem trazer para a política externa brasileira? E aí eu pergunto em relação especificamente à Palestina. Ela deixou clara a posição brasileira em relação à defesa da participação da Palestina na Assembleia, né, da ONU. Inclusive foi um dos momentos mais aplaudidos do discurso, né, e marcou um contraste muito forte com o que foi a posição do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que falou um pouco depois e teve que vender aquela ideia muito desagradável para a maioria da Assembleia de que esse não era o momento para falar da Palestina. Bom, nesse ponto o Brasil tem tido... Me perdoe, só um parênteses, foi uma forma muito inteligente de se abordar a questão, né? Ela aproveitou as boas-vindas ao Sudão do Sul para abordar o tema da dificuldade de convivência entre israelenses e palestinos, sendo que a situação no Sudão, de um ponto de vista prático, chegou a ser muito pior num determinado momento da história, né? Exatamente. Quer dizer, a guerra civil de 50 anos entre as duas metades do Sudão gerou 3 milhões de mortos. Quer dizer, foi bem pior do que o conflito entre israelenses e palestinos, né? Agora, é claro, como a gente fala da Terra Santa, de Jerusalém, há uma dimensão religiosa, cultural muito forte, né? E que extrapola simplesmente o número de mortos e feridos nesses conflitos. Sim. Agora, nesse ponto, a postura brasileira tem sido extremamente coerente desde 1947, desde que a Assembleia Geral da ONU começou a operar. O Brasil é um defensor da tese dos dois estados, um estado para os judeus e outro estado para os palestinos, né? Inclusive, a Assembleia Geral da ONU, quando Israel foi criado, era presidida por um brasileiro, pelo político e diplomata Oswaldo Aranha, e é por isso que o Brasil tem essa tradição de abrir a Assembleia Geral, né? Porque ele foi o primeiro presidente. Então isso dá ao Brasil também uma legitimidade interessante para discutir esse assunto, porque há 60 anos, né, o Brasil tem dito, olha, a solução para o problema são dois estados. Os dois povos têm direito a ter o seu estado próprio, têm direito à sua representação política, né? Então vamos trabalhar como comunidade internacional para se criar possibilidade de convivência, né, para esses dois povos. E claro, o presidente ressaltou muito essa tradição que já existe no nosso país de tolerância religiosa, de convivência entre vários povos, né? É interessante de observar que o Brasil é um dos poucos países, se não o único, que teve um chanceler judeu tendo como vice-ministro um embaixador de ascendência árabe.
Isso aconteceu há cerca de 10 anos, quando o ministro era o político Celso Laffer e o vice-ministro, o embaixador Omar Schoff. E quantos países no mundo podem se vangloriar desse tipo de convivência pacífica? É algo realmente muito raro. Sem dúvida. Foi muito bom você ter contextualizado para o nosso ouvinte aí o fato de o porquê da tradição de abrirmos sempre a Assembleia Geral da ONU, falando desse gaúcho extraordinário que foi Oswaldo Aranha, que foi deputado federal, é bom que se ressalte, além de ministro das Relações Exteriores e um negociador de uma habilidade inconteste, né? Agora, eu quero aproveitar... E acrescentaria um tema, só para a gente completar, né? Porque acho que a gente fala pouco do Oswaldo Aranha, e ele é uma pessoa que merece ser muito mais respeitada e conhecida do que é, né? Sobretudo pelas novas gerações. O Aranha foi importantíssimo durante a Segunda Guerra Mundial para consolidar a aliança do Brasil com as democracias que lutavam contra o nazifascismo. Então, toda essa tradição que ele teve depois na questão de Israel e da Palestina foi muito coerente, né, com essa disputa política travada durante a guerra. Sem dúvida. Agora, para concluir, Maurício, eu vou fazer um pequeno... Porque você teve, obviamente, um grande destaque, um merecido destaque. A participação da presidenta Dilma abrindo, né, a Assembleia Geral da ONU, mas a viagem a Nova York ela foi muito mais ampla, né? Eu vou fazer um pequeno apanhado aqui. Ela participou da reunião de alto nível sobre doenças crônicas não transmissíveis e tocou num ponto fundamental que é a quebra de patentes, que não está quebra de patentes de medicamentos que não está previsto para essas doenças, apenas para as transmissíveis. Ela participou do colóquio sobre participação política das mulheres, ressaltou a importância do empoderamento feminino. Ela